Olá, bom dia, a paz seja com todos. Estamos iniciando a escola bíblica, trazendo ensinamento da palavra de Deus, trazendo o estudo com base nos ensinamentos da Bíblia Sagrada. Hoje nós estamos dando sequência à série Sabedoria Divina para a Vida Cristã, e hoje é a lição número 11, perdão, lição número 11. A paz para a irmã Rose e família, amém? Paz para a irmã Aldenira e aos demais que forem chegando e participando conosco. Que Deus seja louvado e glorificado e que Deus possa abençoar grandemente cada um, amém? Deus Todo-Poderoso, a Ti rendemos graças e louvores, adoramos e glorificamos e queremos, meu Deus, neste momento, glorificar-te pelo que Tu és. Gratos somos por mais uma semana findada e por essa semana que inicia hoje. Queremos, meu Deus, que Tu abençoes os nossos passos, nossos caminhos, para que tudo vai bem. Também apresentamos a nossa mente e o nosso coração para esse estudo, para que a Tua palavra entre de forma eficaz, dando-nos o entendimento, a sabedoria, a unção e o poder. Dai-nos, Senhor, conhecimento da Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos então para a lição número 8 da série Sabedoria Divina para a Vida Cristã, e a lição número 11, né? Eu estou com 8 aqui na cabeça. E o tema da lição de hoje é: a sabedoria transmite princípios de vida. O texto áureo está em Provérbios capítulo 19, versículo 8, que diz: o que adquire entendimento ama a sua alma, o que conserva a inteligência achará o bem. A verdade aplicada diz: os princípios para se obter uma vida triunfante estão na palavra de Deus. Os objetivos da lição: enfatizar que vivemos em sociedade, destacar os compromissos morais que temos com a sociedade e demonstrar a sabedoria de Deus sobre todas as coisas. Vamos para a leitura. Provérbios capítulo 22, a partir do versículo 7. Provérbios 22, a partir do versículo 7, que diz assim: inclina o ouvido e ouve as palavras dos sábios, e aplica o coração ao conhecimento, porque é coisa agradável aos guardares no teu coração, e os aplicardes todos aos teus lábios, para que a tua confiança esteja no Senhor. Quero dar-te hoje a instrução a ti mesmo. Porventura, não te escrevi excelentes coisas acerca dos conselhos e conhecimentos, para mostrar-te a certeza das palavras da verdade, a fim de que possas responder claramente aos que te enviarem? Não roubes ao pobre, porque é pobre, nem oprimas em juízo ao aflito, porque o Senhor defenderá a causa deles e tirará a vida aos que despojam. Palavra de sabedoria, porém palavra de exortação, chamando para uma reflexão séria, uma reflexão profunda do comportamento social. O cristão, ele deve ter um comportamento social pautado pela ética, pela moral, pelos bons costumes. O cristão não pode viver de modinha, o cristão não pode viver oscilando de um lado para o outro. O cristão também não pode viver procurando novidades que não seja no poder de Deus, que não seja na palavra de Deus. A palavra de Deus se renova dentro de nós todos os dias, e nós precisamos meditar nela e orar para que Deus seja louvado e glorificado em nossas vidas. O cristão também não pode se envolver nas coisas do mundo como uma pessoa do mundo, mas ele deve participar daquilo que é certo
ele deve participar daquilo que é correto, ele deve participar daquilo que é justo, ele deve participar daquilo que para a sociedade, para as pessoas será bom dentro dos princípios cristãos. Mas aquilo que foge dos princípios cristãos, não somos obrigados a participar, né? Não somos obrigados a participar. Então, estejamos então atentos, porque a sabedoria transmite princípios de vida e a sabedoria está na palavra de Deus. E assim nós vamos adquirindo sabedoria e vamos vivendo bem na sociedade, vamos vivendo prudentemente, vamos vivendo com decência, com cuidado, e o nome do Senhor vem sendo louvado e glorificado. Amém? A paz para minha irmã Carminha lá em Cacoal, para a irmã Maria Inca aqui em Porto Velho, para o nosso irmão Mário também aqui em Porto Velho e família, ao irmão Legilson, amém? E muitos outros aí que estão acompanhando conosco essa aula com base no livro de Provérbios, né? Esse estudo é um estudo muito bom, que ele fala da sabedoria de Deus, para a gente aplicar em nossa vida e viver de uma forma decente, de uma forma boa, desviando do mal, desviando de tudo aquilo que aparece em nossos caminhos para tentar atrapalhar a nossa comunhão com Deus, né? Então, se você perdeu esse estudo, você pode ir no canal nosso no YouTube, que é IEMM-TV, IEMM-TV, e lá está na playlist, clica lá na playlist, e aí você vai lá em Sabedoria Divina, que estão todas as aulas anteriores. E na playlist tem outros estudos que nós já ministramos aqui, estão lá disponíveis. Então você inscreva-se lá na página nossa no YouTube da igreja, e toda vez que tiver uma notificação você vai receber. Vamos lá. A sabedoria transmite princípios de vida. A primeira parte da lição diz a respeito do exercendo a consciência social. O cristão, ele deve ter uma consciência social pautada pela palavra de Deus. Ele deve ter uma consciência social dentro daquilo que a Bíblia instrui. O cristão, ele não pode pautar a conduta dele social por aquilo que a sociedade dita, por aquilo que as pessoas dizem, por aquilo que as novelas, os filmes direcionam, por aquilo que a política direciona, por aquilo que a sociedade como todo direciona. O cristão, ele tem que ter como regra básica a Bíblia. A Bíblia. Então ele tem que procurar o que é bíblico. E aquilo que não é bíblico, o cristão não tem obrigação de participar. Aquilo que não é bíblico, o cristão não tem obrigação de estar junto, de estar envolvido. Então, muito cuidado com a sua conduta social, muito cuidado com a sua postura social, porque ela reflete em sua vida o seu viver cristão. Então, o seu viver cristão tem que ser com ética, com decência, com responsabilidade, com todo zelo, com todo cuidado que a Bíblia orienta. Então, paute-se pela Bíblia, né? Esteja guiado pela Bíblia. Então, vamos lá, exercendo a consciência social. Provérbios 18, 23 diz: o pobre fala com rogos, mas o rico responde com dureza. O proceder cristão no falar deve ser com muito zelo, com muito cuidado. Nós temos que ter cuidado, porque aquilo que nós falamos, ou abençoamos as pessoas, ou amaldiçoamos. Precisamos ter cuidado, porque aquilo que falamos pode alegrar as pessoas, como também pode ofender as pessoas. Então, seja cauteloso, seja prudente, muito cuidado com as palavras, meça bem as palavras. Antes de falar, pense, reflita, respire fundo, conte até 10 e responda. Não sai respondendo ali no fervor, porque você acaba respondendo com raiva, com vingança, com ódio, e aí não vem palavras boas, né? Então, respira fundo, conta ali silenciosamente até 10, e aí você consegue se controlar, consegue
se conter e responda. Você não é obrigado a responder nada na bucha, né, como falam. Você pode parar, refletir. Você pode ver o exemplo de Jesus, né? Quando alguém questionava Jesus, ele não respondia imediatamente. Ele sempre refletia a palavra, meditava, fazia uma oração silenciosa ali com Deus e dava a resposta. Então, às vezes, o fervor da pessoa faz ele falar aquilo que não deve, né? Então, muito cuidado, porque as palavras elas podem abençoar como pode também amaldiçoar. Uma outra coisa que o cristão deve ver na sua consciência social é a ação social, né? O apoio que você deve dar para as pessoas mais necessitadas, aqueles que precisam. Então, se Deus tem te abençoado, se Deus tem te dado e tem sobrado, compartilhe com outros, né? Divida com outros. Tem pessoas que as coisas envelhecem, estragam, enferrujam, mas eles não doam para ninguém, né? Não doa para ninguém. Tem pessoas que estão precisando, tem pessoas que necessitam. Aqui em casa mesmo a gente tem uma prática de, quando compra alguma coisa, aquilo que estava em uso, né, ainda em perfeita condição, a gente doa para alguém, né? Hoje está na moda fazer aí vender, né? Tem até as plataformas aí na internet para vendas. Não é errado vender, né? Não é errado vender, mas é um princípio que a gente tem de que se Deus nos abençoou com algo melhor, que possamos então compartilhar o que a gente tinha em uso com outros, né? E assim vai, e muitas outras coisas, né? Isso é só um exemplo. Então nós temos que ter esse princípio, porque é isso que Jesus fazia, né? Era assim que ele vivia, era assim que ele praticava. Então, como cristão, a gente tem que ser grato a Deus, né? Ser grato a Deus e buscar apoiar as pessoas que não têm a mesma sorte, não têm a mesma oportunidade, não têm a mesma condição. Isso é importante para cada um de nós colocar em prática, né? Como cristãos, temos o dever moral de amparar o próximo, em especial os mais carentes e necessitados. Provérbios 31, versículo 9, fala sobre isso. E é importante também observar o seguinte: quando você vai fazer alguma ação social, olhe ao redor, dentro da igreja, né, se tem alguém ali que está precisando, na sua família, né, se tem alguém precisando, alguém muito próximo, porque assim, às vezes a pessoa sai fazendo aí ação social aleatoriamente e tem alguém ali do lado dele, alguém perto dele que está precisando e ele nem percebeu, e ainda volta prestando conta, né? Fiz isso, fiz aquilo, mas e aquela pessoa do seu lado ali precisando e você não observou. Então, quando você for fazer uma ação social, olhe bem do seu lado, olhe na sua família para ver se tem alguém precisando, olhe na sua igreja, na sua comunidade, se tem alguém precisando, para que você possa então exercer isso de uma forma justa, né? De uma forma que possa respaldar diante daquelas pessoas que te observam que você de fato é um cristão. Exercendo a consciência social, né? A parte A diz: a injustiça social gera pobreza. Biblicamente não há nenhuma falta de mérito em ser pobre. A Bíblia não condena a pobreza, da mesma forma que não condena a riqueza. A Bíblia condena a avareza e a soberba. Não confunda. Tem muitas pessoas que falam: a riqueza é condenada na Bíblia. Negativo. Salomão foi muito rico, Davi foi próspero, Jó foi próspero, Abraão foi próspero. Muitas pessoas foram prósperas, abençoadas grandemente pelo Senhor. Então não há um parâmetro nesse sentido, de dizer: a Bíblia diz que só pobre. Não.
A pobreza, ela é relacionada às oportunidades que a pessoa não teve. Então, tem pessoas que têm mais oportunidades na vida do que outros. E por isso, uns são mais estabilizados economicamente e outros não. Então, alguns têm muitas oportunidades na vida, aproveitam essas oportunidades, e outros têm menos oportunidades na vida. E isso é uma condição social, né? Não é Deus que escolhe esse vai ser pobre, esse vai ser rico. Isso é uma condição social. É claro que algumas pessoas Deus abençoa de uma forma especial com propósito. Inclusive esses personagens bíblicos que eu citei, e algumas pessoas hoje no nosso meio. Né? Certa vez conversando com uma pessoa bem sucedida, e essa pessoa falou assim, eu tenho de tudo, tenho uma empresa bem estruturada, mas eu sinto que eu não faço muito para o reino de Deus. Eu falei, mas você faz aquilo que é o seu dever, o seu chamado. Né? Você é um contribuinte da obra de Deus, né? Como dizimista, como ofertante, é um contribuinte da obra de Deus, portanto, é uma participação muito importante, e você é um gerador de empregos. Essas pessoas que trabalham na sua empresa estão sendo sustentadas pelo talento que você tem de fazer multiplicar, de fazer crescer, de fazer render as oportunidades que você teve. Então, e essa pessoa compreendeu isso, né, se conscientizou disso e percebeu a sua utilidade no reino de Deus e também no meio social. Então, Provérbios capítulo 19, versículo 1 diz assim, melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que o perverso de lábios e tolo. Provérbios 19, 1. Então, assim, a condição econômica não mede o caráter, a personalidade, a fé e a comunhão que a pessoa tem com Deus. Não é pelas posses da pessoa, pelo que a pessoa possui, que você vai dizer, esse aí é muito abençoado. Porque tem pessoas que têm muito, mas é pobre de espírito. Né? Tem pessoas que têm muito, mas vivem o flagelo de espírito, a tormenta de espírito. E outros que têm pouco, mas vivem na paz. Né? Tem poucos, mas vivem sossegados. Então é muito relativo, Então a pobreza ou a riqueza não é parâmetro de você julgar se a pessoa está muito abençoada ou se a pessoa é menos abençoada. Não é parâmetro também para você julgar e considerar se a pessoa tem muita fé ou tem pouca fé. Não é isso. Né? Então, as posses estão relacionadas às oportunidades. Né? Oportunidades que aparecem. Então, para uns, aparecem mais oportunidades do que outros, e é nisso que vai fazer a pessoa crescer e prosperar. A pobreza também ela é um resultado da injustiça social, resultante da má distribuição de renda. Então, a má distribuição de renda que existe no nosso país é cruel. Né? Então, tem pessoas que ganham muito e tem pessoas que ganham mal. Né? Tem umas que ganham razoável e outras que ganham pouco. Então existe assim muita diferença e todos trabalham, todos têm jornada de 8 horas, todos se esforçam, todos pelejam. Então não há um parâmetro assim que possa corrigir. No Brasil existe alguns programas sociais, né, que são importantes, são chamados de BPC, que geralmente é assistência social do município que administra, junto com a assistência social do Estado e também do governo federal. Entre essas formas de corrigir a injustiça social, tem aí vários benefícios. Né? Tem o benefício para quem está doente, o benefício para quem ficou inútil, o benefício para quem está temporariamente sem renda, benefícios diversos que são formas de reparação da injustiça social. Né? São formas de reparação, mas não chega a resolver o problema. Né? E
E assim cabe também ao cristão, cabe também à igreja exercer o seu papel, ajudando naquilo que for possível, ajudando naquilo que estiver ao alcance, né? Aquilo que estiver ao alcance. Então uns ajudam os outros e assim todos vão reparando as injustiças sociais que existem. Ainda sobre exercendo a consciência social, o tópico B diz: diminuindo as desigualdades com a caridade. A maneira sábia de viver é exercitando o amor por meio de ações humanitárias. Então, essas ações humanitárias nós podemos fazer com aqueles que são da nossa própria pátria, as pessoas que têm menos oportunidade de vida, como também fazer com aqueles que são os estrangeiros, né, que são os refugiados, pessoas que saem de seus países, saem porque lá tem guerra, porque lá tem fome, porque a miséria está dizimando o povo, não tem emprego, não tem condições adequadas de vida, e essas pessoas acabam migrando para outros países em busca de uma vida melhor. Então essas pessoas precisam ser respeitadas, precisam ser acolhidas, precisam ser ajudadas para se reposicionar, para se recolocar, para que possa reconstruir as suas vidas. Então é um dever também do cristão, é um dever também da igreja dar esse tipo de apoio a essas pessoas. Provérbios 19, capítulo 17, diz assim: ao Senhor empresta o que compadece do pobre, e ele lhe pagará o seu benefício. Então, fazer caridade não garante a salvação. Tá? Existem muitas pessoas que falam que a caridade salva. Não, a caridade não salva. A caridade é um dever social nosso. E qual a recompensa que temos? Além da recompensa da satisfação de socorrer aquele que precisa, nós também temos de Deus uma recompensa. Toda aquela pessoa que é aberta para ajudar, toda pessoa que é aberta para fazer a caridade, essa pessoa costuma ser bastante abençoada, porque Deus abre as portas para recompensar aquela pessoa por ter acolhido, por ter ajudado que mais precisavam, que passavam por uma situação mais difícil, mais complexa. Então, a caridade ela não salva para a vida eterna, mas ajuda com a resposta imediata de Deus na vida da pessoa, na vida econômica da pessoa, ainda aqui nessa vida, ainda aqui nessa terra. Dando sequência, exercendo a consciência social, a parte C diz: o perigo da insensibilidade. Existem muitas pessoas insensíveis, né? Não está nem aí para a dor do próximo, não está nem aí para as necessidades do próximo. Né? As pessoas só pensam em si, só querem resolver o seu lado, só querem ver o que é bom para si. Ele não para, ele não reflete, ele não analisa que ele tem que ceder para que outros possam ter oportunidades. Então, cuidado com a insensibilidade. Tá? Não seja egoísta, não seja ganancioso, não queira só para você, não queira ultrapassar os outros para que você leve vantagem. Trabalhe honestamente, trabalhe justamente, e você vai ser recompensado por isso. Provérbios capítulo 21, versículo 13 diz: o que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. Então aquela pessoa que pode ajudar e não ajuda, essa pessoa terá as portas fechadas. Né? Então assim, uma coisa é você ajudar, podendo ajudar. Outra é quando você não pode. Né? Se você não pode, então é compreensível, dá para justificável. Mas se você pode fazer, se você pode ajudar e não ajuda,
aí as portas se fecharão para você. Mas quando a pessoa pode ajudar, pode fazer e faz, ao contrário, as portas se abrem, né? Aí essa pessoa acaba sendo abençoada, recompensada por isso, né? Mas repito, a caridade é importante, a caridade é essencial para um cristão, mas não salva, porque existe muitos dizendo que a caridade salva. O que salva é crer em Jesus, se arrepender dos pecados e confessar os pecados ao Senhor. É isso que leva à salvação da alma. Então a caridade ajuda nós aqui no tempo presente. Tem recompensas aqui no tempo presente. Vamos lá. A parte 2 da lição, perigo que o justo precisa evitar. Então nós vimos aqui algumas ações da consciência social e agora vamos ver os perigos que o justo precisa evitar. Então nós precisamos ter cuidado com alguns comportamentos que possam atrapalhar a prosperidade, atrapalhar a vida social, atrapalhar a nossa imagem perante a sociedade. Primeiro, sobre os escarnecedores, né, que são os zombadores. O cristão ele não pode ser um zombador, ele não pode ser um escarnecedor. Ele tem que ser uma pessoa prudente no falar, cuidadoso no falar, para que possa, assim, ser exemplo para os demais. Provérbios 19, 29 diz: preparados estão os juízos para os escarnecedores e os açoites para as costas dos tolos. Para os escarnecedores, juízo. E para, o que é isso? Julgamento, né? Julgamento. E para os tolos, açoite, né? Que é chibatada. Então, tanto o escarnecedor quanto o zombador não tem espaço, não tem privilégios diante de Deus. O perigo do álcool. Esse é um perigo que o justo precisa evitar, né? O alcoolismo. E hoje algumas igrejas estão dizendo assim, mas na Bíblia mostra que até Jesus tomava vinho, né? Então vamos beber, pode beber, a Bíblia não condena. O alcoolismo ele é um vício, e todo vício é condenado. E é um vício terrível, tá? O alcoolismo é um vício que ele vai crescendo dia após dia. A semana passada conversavam com uma pessoa a respeito de uma pessoa conhecida que já está com cirrose, né, já está bastante doente por causa do vício, mas a pessoa não larga o vício, não larga o vício. Então a saúde pública reconhece o vício como doença e nós, cristãos, reconhecemos o vício como domínio espiritual. Domínio espiritual. A pessoa que está num vício, ela não tem força para sair. É preciso quem está ao redor ajudar, quem está ao redor tem que fazer algo por aquela pessoa. É claro que existe o livre-arbítrio, a pessoa que vai escolher, mas pelo menos devemos falar, ajudar, orientar, incentivar, de alguma forma contribuir para que a pessoa saia do vício. E não é só o vício do álcool, tem o vício da droga, né, que hoje é crescente, vários tipos de drogas. Tem o vício da mentira, tem vícios diversos aí, né? Agora o vício da pornografia, que pela internet propagou muito mais. Então tudo isso são vícios e todo vício precisa ser evitado, né? Então são perigos que o justo precisa evitar. Um outro perigo é a insubmissão. A Bíblia nos ensina a obedecer às autoridades constituídas, desde que elas não agem contra a palavra de Deus. Então, se eles estão agindo com prudência, com ordem, com respeito, com zelo, com cuidado, se as autoridades estão cuidando do povo como deve, né? Oferecendo as condições para a saúde, oferecendo as condições de segurança, oferecendo tudo perfeitamente, tudo muito bem, que sejam bem-aventurados, né? Que sejam honrados pelos que estão. Agora,
se permitem que o povo padeça com a saúde mal, que permita que o povo padeça com a falta de remédio, com falta de vacinas, a falta de estradas, a falta de pontes, a falta de empregos, enfim, coisas que as autoridades poderiam resolver e não resolvem. Então, essas autoridades não são boas, essas autoridades não ajudam de alguma forma a sociedade. Então nós temos que, a Bíblia ensina orar pelas autoridades, né, pelos juízes, pelos promotores, para que sejam honestos, para que sejam justos, né, para que julguem corretamente, orar pelos professores, educadores, né, que exercem uma certa autoridade sobre os filhos, orar pelos, enfim, toda forma de poder, toda forma de autoridade. Orai e sejam submissos, né? Obedeça também os seus líderes, né? Seus líderes em casa, é o pai, a mãe, na igreja, né? O líder principal, os líderes de departamento. Respeite, ore por eles, ajude eles, busque contribuir de alguma forma para que tudo vai bem, para que tudo dê certo. Havendo alguma coisa errada, aponte, né? Vai lá e diga, olha, isso aqui, eu observei isso, eu vi que não estava certo, né? É importante ter essa liberdade de conversar com a liderança, de falar com as pessoas, para poder corrigir também aquilo que está errado. Agora, não pode ser insubmisso, né? Desobediente. A insubmissão é a desobediência. A Bíblia permite a gente desobedecer, né? A Bíblia permite a gente desobedecer aquilo que vai contra os princípios cristãos, né? Então, aquilo que vai contra os princípios cristãos, nós podemos desobedecer. Mas aquilo que é dentro dos princípios cristãos, nós temos que ser ordeiros, temos que ser pacificadores, temos que ser justos, temos que ser honestos. Não podemos pensar só no nosso lado, temos que pensar na coletividade. Não podemos pensar só nas nossas vantagens, mas também nas oportunidades que devem ser geradas para as outras pessoas. Então, tudo isso está relacionado ao proceder cristão corretamente. Um outro perigo que o cristão deve evitar são os maus negócios. E tem cristão aí que é trapaceador, né? Vive trapaceando os outros, passando a perna nos outros, enganando os outros, explorando os outros, né? Contrata o irmão para fazer um serviço e aí não quer pagar. Não, mas nós somos da mesma igreja, você vai cobrar de mim? Olha, uma coisa é uma coisa, né? O trabalho é outro, né? Então a amizade é uma coisa, o trabalho é outra. Então, se a pessoa vive daquilo, se aquilo para ele é um trabalho, tem que ser pago, e tem que ser pago justamente. Agora, se ele está te fazendo um favor, né? Se ele propôs fazer para você gratuitamente, por favor, né? Aí você tem o dever e a obrigação de orar por ele, né? Porque ele fez algo por você e não cobrou. Então você tem a obrigação de dizer, Deus, eu te agradeço por isso e abençoe essa pessoa, recompensa essa pessoa pelo que ele fez. E eu fico vendo assim, muitos cristãos são muito ingratos, né? São muito ingratos. Um irmão ajuda o outro e o irmão não fala nem muito obrigado. Se ele não falou nem muito obrigado, ele também nem vai orar agradecendo a Deus por aquilo e pedindo a Deus que recompense, né, aquela ajuda que aquela pessoa deu. Então, de um mínimo favor a um grande favor, seja grato e ore a Deus e fala, Deus, essa pessoa me ajudou, né? Essa pessoa fez isso por mim, né? Então, muito obrigado. Pode ser um favor pequenininho, agradeça a Deus e ore a Deus para que retribua. Pode ser um favor grande, ore a Deus, agradeça a Deus e peça a Deus que abençoe essa pessoa. Esse deve ser o proceder cristão, proceder de gratidão e de reconhecimento
pelos favores, pelos apoios, pelas ajudas que as pessoas fazem. E o cristão ele tem que ter cuidado com os negócios que ele faz, né? Tem cristão aí que gosta de passar a perna nos outros, né? Vende e não entrega, né? Compra e não paga. Então são coisas assim que estão fora do princípio cristão. Você tem que ser justo e honesto. Comprou, pagou, vendeu, venda com qualidade, venda com preço justo, venda honestamente, quer seja produto ou serviço, né? Ou produto ou serviço, vendeu, seja justo, seja honesto, entrega aquilo que você vai. Nada de querer levar vantagem, né? Eu sou muito esperto, né? Eu levo vantagem em tudo. Não é assim, né? Não é assim. O cristão, ele deve ver que aquela pessoa está trabalhando, tira dali o seu sustento, tira dali a sua renda, e às vezes ao trapacear alguém, ao levar vantagem, você está prejudicando a renda daquela pessoa, está prejudicando o rendimento daquela pessoa. Então não queira levar vantagem, não queira ser desonesto, seja o que você for fazer de serviço ou de bens, de negócios, seja honesto, né? Seja honesto, porque o lucro indevido é condenado por Deus, né? O lucro indevido, Deus não abençoa. A parte 3 da lição diz, reconhecendo a soberania de Deus. O cristão tem que reconhecer que Deus é soberano e está acima de tudo. E assim, viver debaixo do governo de Deus. Eu fico vendo aí as pessoas, né? A euforia, principalmente em épocas de campanha eleitoral, né? As pessoas defendem os seus candidatos, brigam pelos seus candidatos, né? E às vezes nem conhece o candidato, nem conhece a pessoa, nem tem contato com a pessoa, nem favorece de alguma forma. E as pessoas têm assim esse apego por aqueles que governam eles. Mas o cristão, ele precisa entender que ele está debaixo do governo de Deus. Então, o cristão, ele nunca pode perder essa consciência de que quem governa a vida do cristão é Deus. Então, independente de qualquer situação, independente de qualquer condição, é Deus que governa a vida do cristão. Se você é uma pessoa de oração, se você é uma pessoa justa, se você é uma pessoa honesta, se você trabalha, se você cumpre com as suas responsabilidades, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Olha o que o salmista fala, né? Fui moço e já sou velho, nunca vi um justo perecer, nem a sua descendência mendigar o pão. Então Deus cuidará do cristão, Deus cuidará do cristão. Independente de qualquer situação, independente de qualquer condição, Deus cuidará do cristão. Deus vai abrir portas, Deus vai sustentar, Deus vai abençoar, e nós não podemos viver na dependência da estrutura social humana. É claro que Deus vai usar a estrutura social humana para nos abençoar. É através das pessoas, é através das autoridades, é através dos empresários que geram emprego, e assim Deus vai usando essas pessoas para nos abençoar. Agora, o nosso governo está direcionado por Deus, ou seja, o cristão ele é governado por Deus. Independente de autoridades no município, no estado, no país, independente de autoridade no judiciário, no legislativo, Deus protegerá o cristão verdadeiro. Se o cristão é de oração, se o cristão medita na palavra, se o cristão é zeloso com as coisas, com aquilo que é bíblico, Deus cuidará dele. Se ele for embora do Brasil para outro país, Deus cuidará. Se ele sair daqui, for para um lugar, para uma terra estranha, distante, para um estrangeiro onde os costumes são diferentes, as religiões são diferentes, Deus cuidará desse cristão.
aonde quer que ele esteja, né? Aonde quer que ele vá, Deus cuidará desse cristão. Então nós não podemos ter medo de qualquer poder, porque o poder de Deus é maior sobre nós. O poder de Deus, ele é soberano sobre nós. Então, aonde quer que estejamos, Deus cuidará de nós. Viva sem medos, né? Vamos lá, dando sequência aqui, reconhecendo a soberania de Deus. Deus governa as autoridades, já falamos sobre isso, né? E agora Deus governa os pensamentos. Então, se Deus governa as autoridades, Deus também governa os pensamentos. Então, nós temos que tanto orar para Deus governar os nossos pensamentos, como devemos também orar para que Deus governe o pensamento das autoridades. Se você tem uma causa na justiça, ore a Deus para que Deus convença o juiz a julgar favorável para você. Ore a Deus para que o juiz seja justo contigo, se você estiver certo nessa causa. Se tiver errado, é pagar pelo erro, é ter a consciência de pagar pelo erro. Quando a gente entra em presídios e vai conversar ali com os presos, lá dentro eles estão conscientes que eles estão pagando pelos erros deles, né? Eles falam, estou pagando, vou pagar e vou sair daqui sem dever nada para a sociedade. Então eles têm consciência ali que eles estão pagando por um erro. É claro que alguns não têm, né? Mas grande parte ali dentro tem consciência que estão pagando pelos erros. Então, assim, Deus governa os pensamentos. Então, se você está sendo injustiçado, quantas e quantas vezes eu vi cristão ser injustiçado, né? Ser levado perante juiz injustamente, alguns até sendo levados à prisão injustamente, né? Não tinha motivo para aquilo. Oramos, clamamos a Deus porque era injusto, e Deus atendeu aquele clamor, né? Aquela pessoa saiu dali rapidamente. Já vivemos essas experiências. Então, Deus governa os pensamentos, tanto os nossos pensamentos quanto outros pensamentos. Então, aquela pessoa perversa, aquela pessoa má, aquela pessoa que está tramando contra a sua vida, aquela pessoa que está se levantando contra a sua vida, ore a Deus para mudar os pensamentos daquela pessoa, para que aquela pessoa mude os pensamentos a seu respeito, para que aquela pessoa não procure mais maldade, não procure mais injustiça, mas para que aquela pessoa possa mudar a consciência, possa mudar a forma de ver, a forma de pensar. Deus se preocupa com as nossas motivações. Deus se preocupa com as nossas motivações. Então, ao invés da gente ficar batendo boca, xingando, brigando, degladiando, falando mal de um, falando mal de outro, dobre o joelho, ore e peça a Deus para mudar. Peça a Deus para transformar aquelas mentes, né? Senhor, aquela pessoa assim, 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 não é confiável, mas eu dependo daquela pessoa, né? Abençoa, abra o entendimento para que seja justa, para que seja honesta, né? Para que me ajude, para que tudo vá bem. Então, quando é uma oração assim, com argumento, né, com motivo, Deus vai ouvir, Deus vai mudar pensamentos, Deus vai mudar o rumo das coisas, para que possamos então ser beneficiados com isso. Não por ganância, não por vaidade, não por orgulho, mas por uma necessidade justa e honesta. Deus governa todas as coisas. Se Deus governa as autoridades, se Deus governa os pensamentos, Deus também governa todas as demais coisas. Provérbios 22:2 diz: o rico e o pobre se encontraram, a todos fez o Senhor. Então, se a pessoa é rica, se a pessoa é pobre, um dia um estará precisando do outro. Mas o rico não precisa do pobre. Como não? O médico é rico, o paciente não é rico, mas o médico depende daquele paciente. Às vezes o engenheiro pode até ter mais do que o dono da construção ali, da obra, mas ele precisa.
ou se não tem, o engenheiro tem mais do que o pedreiro, tem mais do que o servente que está trabalhando na obra, mas ele depende tanto do servente quanto do pedreiro. O comerciante tem mais do que o empregado, mas ele precisa do empregado. O empregado precisa estar lá para fazer as vendas, para cuidar do caixa, para fazer a limpeza, para poder funcionar aquele negócio, funcionar aquela empresa, aquela casa, enfim, aonde quer que a pessoa trabalhe. Então, tudo isso deve ser observado pelo cristão e ver que Deus está no controle de tudo, Deus está no controle de cada detalhe de nossas vidas, e assim devemos ser sempre gratos, honestos, fiéis, reverentes e sempre orando, ao invés de falar, orai, né? Eu vejo assim muitas vezes no trabalho, as pessoas reclamam que eu estou sendo injustiçado, porque fulano ganha mais do que eu, fulano isso, fulano aquilo, eu vou sair dessa empresa, ou então fica falando mal daquela empresa, e sai, vai para outra, acaba sendo amaldiçoado por lá, né? Nada dá certo. Então tente fazer diferente. Ao invés de sair falando aos ventos, dobre o joelho e fala com Deus, e fala: Deus, eu preciso mais, né? Essa empresa pode me pagar mais, esse patrão pode me pagar mais por isso, né? Então toque no coração dele, né? Faça com que ele perceba isso, mude o pensamento dele, mude a forma que ele está me avaliando, né? Para que ele possa me dar um valor maior. Ore a Deus, conversa com Deus, eu tenho certeza que Deus vai mover. Eu digo isso que eu já fiz isso e faço isso. Eu não saio batendo boca, falando e dizendo. Eu simplesmente falo com Deus, e é Deus que move, é Deus que age, é Deus que resolve por mim, né? Eu não preciso nem me degladiar com ninguém por causa dessas coisas. É Deus que cuida. Então, Deus governa todas as coisas, e embora tenhamos situações diferentes, Deus se manifesta em todos, sem fazer acepção de pessoas. Então, Deus age na vida de todos, independente se é pobre, se é rico, se é alto, se é baixo, se é gordo, se é magro, se é negro, se é branco, se é pardo, não importa. Deus age na vida de todos. Deus quer o seu povo em vitória. É a parte 4 e última dessa lição. Deus quer a vitória do seu povo. Então, a vitória na criação dos filhos é uma vontade de Deus. Os pais têm o dever de instruir os filhos na palavra de Deus. Desde pequenininho, os pais têm a obrigação de ler a Bíblia junto com os filhos e orar junto com os filhos para que eles aprendam a orar. Dobre o joelho ali e ore. É claro que se você ora muito, a criança não vai ter a mesma força, a mesma disposição para orar muito. Mas ore pelo menos um pouquinho ali com a criança, para que ela sinta-se protegida por Deus, para que ela aprenda a orar e para que ela aprenda a interceder também. Porque essa mãe que ora junto com o filho, esse pai que ora junto com o filho, ele vai ensinar esse filho também a orar pelo seu pai. Porque esse filho vai aprender que todas as vezes a mãe e o pai oram por ele, e ele vai sentir o dever e a obrigação também de orar pelo pai e pela mãe. Então ensine os pequeninos os caminhos do Senhor, para que não venham desviar quando crescer, né? Para que tenham temor. Então é um dever da família criar os filhos conforme a palavra de Deus, instruir os filhos conforme a palavra de Deus, porque tem pais que enxergam os defeitos no filho dos outros, mas dentro de casa permite o filho viver contra a palavra de Deus, praticar aquilo que é condenável pela palavra de Deus. Então essa família acaba sendo atingida, essa família acaba sendo vulnerável, né, porque está tendo ali o que chama a Bíblia de ânimo dobre, né, que conhece a verdade, mas pratica diferente, conhece a palavra, mas pratica diferente. Então acaba vindo as consequências sobre toda a casa, sobre toda a família. Portanto,
instrua os filhos conforme a palavra e exija deles que viva conforme a palavra. Corrija eles, orienta, exorte, para que viva conforme a palavra. Porque os pais superprotetores, né, os pais que são muito protetores e não corrigem, porque eu não admito falar isso com meu filho, eu não admito aquilo, esse filho vai crescer perverso, essa filha vai crescer perverso, e ao invés de fonte de alegria, vai ser fonte de preocupação. Ao invés de fonte de alegria, vai ser fonte de perturbação. Então, ore e ensine, ore e ensine. E Deus vai mudar essa sorte. A vitória do crente também, Deus quer que os crentes sejam vitoriosos na conduta prudente. Provérbios 22:12 diz assim: os olhos do Senhor conservam o que tem conhecimento, mas as palavras do iníquo ele transtornará. O crente tem que andar em prudência. O que é isso? Cuidadoso. Cuidadoso com o que fala, cuidadoso com o que faz, cuidadoso com o que pensa, cuidadoso com as atitudes, cuidadoso em tudo, porque ali ele reflete o reino de Deus. Então ele não pode ser porta de escândalo. E uma outra coisa é, Deus tudo vê. Deus tudo vê. Então não pense o crente, eu estou sozinho, ninguém está vendo, eu vou aprontar, né? Não, mas Deus está vendo. Aquele que não deveria ver, está vendo, né? É Deus. Então, de repente, você esconde da mulher, esconde do marido, esconde da mãe, esconde do pai, esconde do filho, esconde disso, esconde daquilo, mas Deus está vendo. Então, o crente precisa ter essa consciência e ter uma conduta prudente, sabendo que Deus está vendo todas as coisas. Deus tem um prazer em recompensar aquelas pessoas que são sinceras, honestas, justas, honrosas, respeitosas, zelosas. Pessoas assim serão grandemente abençoadas por Deus. Pessoas assim vão viver em paz, vão viver em alegria, vão viver em justiça, vão ser acolhidas, vão ter os privilégios que Deus tem para ela. A vitória eleva os diligentes. A pessoa que é diligente, né, o que é isso? Provérbios 22:29 diz assim: viste um homem diligente na sua obra, perante reis será posto, não será posto perante os de baixa sorte. Então a pessoa diligente é aquela pessoa cuidadosa, aquela pessoa que não é precipitada, aquela pessoa que não sai fazendo as coisas por impulso. Tudo ele calcula, tudo ele planeja, tudo ele avalia, tudo ele procura entender a melhor forma. Então essa pessoa, ela vai se dar bem, essa pessoa ela vai crescer, essa pessoa ela vai prosperar, essa pessoa ela vai desenvolver, essa pessoa ela vai alcançar posições maravilhosas, porque ele age honestamente, age com decência, age com responsabilidade, né? E assim ele vai conquistando o seu espaço, vai conquistando o respeito, vai conquistando a confiança e vai ficando por ali, né? Vai ficando por ali. Tem pessoas que trabalham na mesma casa, na mesma empresa, por muito tempo, né? Por muito tempo. Então essa pessoa é uma pessoa diligente, é uma pessoa que trabalha corretamente, é uma pessoa honesta, uma pessoa justa, e por isso você está ficando lá, né? Já tem outros que entra, a pessoa não dá um mês ali, a pessoa já, na fase de teste, já despacha, né? Não dá. Concluindo a lição, nos dias atuais, onde tantos parâmetros têm sido colocados como verdadeiros diante de nós, se faz mister observar nossos caminhos perante o Senhor Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 15, diz assim: para que sejais irrepreensíveis e sinceros,
filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre qual resplandeceis como astros no mundo. Obedecer às orientações reveladas em sua palavra contribuirá para o nosso bem-estar. Que o Senhor nos ajude a compreender essas importantes verdades espirituais. Portanto, se você anda corretamente, se você age corretamente, Deus te protegerá, Deus te guardará e Deus nunca te desamparará. Deus nunca vai te desamparar. Então, é promessa de Deus, né? É promessa de Deus, está na palavra, que Deus possa te abençoar grandemente, que Deus possa mover a sua vida, mover o seu entendimento, mover para que você possa grandemente ser abençoado. Amém? Que essas palavras possam te trazer renovo, que essas palavras possam te trazer novas virtudes, que essas palavras possam te desenvolver de uma forma melhor para você viver cada vez melhor. Esta é a vontade de Deus para a sua vida e coloque em prática essas palavras. Oremos. Senhor Deus, te adoramos e te glorificamos neste momento e queremos, Senhor, graça e misericórdia. Queremos, meu Deus, que tu, Senhor, na sua infinita graça, na sua infinita glória, venha, Senhor, nos abençoar. Clamamos, meu Deus, e pedimos, Pai, que tu venhas com grande poder, com grande glória, com grande mover. Agir, Senhor, em nossas vidas, agir, Senhor, em nossos corações. Queremos, meu Deus, que o teu nome seja louvado e glorificado e queremos, meu Deus, que a sua paz guarde o nosso viver. Dai-nos prudência, dai-nos sabedoria, dai-nos, Senhor, inspiração, para que assim possamos viver em nome de Jesus Cristo. Amém. Tenham todos uma semana maravilhosa, que Deus possa abençoar grandemente e que essas palavras possam edificar a sua vida e o seu coração. Louvado seja Deus na sua vida, na sua casa, na sua família.